Muito bom dia e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu sou o Bispo Cristiano e nós estamos aqui no nosso canal de segunda a sexta-feira às 6 horas da manhã com uma leitura da Palavra de Deus. Estamos lendo todo o Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ler o capítulo 19 do verso 41 ao 48, ou seja, o final aqui do capítulo 19. E eu quero já de antemão desejar nesse domingo um feliz Dia dos Pais a todos os pais que nos assistem, que nos acompanham. Feliz Dia dos Pais para o meu pai. Aliás, eu tenho meu pai, eu tenho o meu padrasto que eu considero como pai, então eu sou afortunado, porque eu tenho dois pais. Tá? Aliás, três, né? Porque eu tenho o pai que é Deus, tenho o meu pai que é o padrasto, que é um paizão para mim também, e o meu paizão também. Um abraço para eles, né? Para os meus pais, que Deus abençoe a todos os papais que estão acompanhando, ou os pais que estão acompanhando essa mensagem, ainda que será no domingo, porém, como a nossa próxima leitura será somente na segunda-feira. Tá? Bom, então vamos aqui à nossa leitura agora. Nós comentávamos ontem sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E agora nós vamos falar do momento em que Jesus chora à vista de Jerusalém. Mas Jesus chorou? Sim, Jesus chorou. Ele diz assim a palavra, capítulo 19, verso 41, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação, ou seja, não reconheceram que Deus os estava visitando ali, né, na pessoa do nosso Senhor Jesus. E aí diz o texto, verso 45, depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Então Jesus aqui do lamento, a ira, né? Vem a ira por ver a situação de como estava ali o templo, que era um lugar para prestar culto a Deus. O templo, ele deve ser um lugar para nós cultuarmos a Deus. O templo não é um lugar para alimentar vaidades, o templo, nossas vaidades, não. O templo, ele não é um lugar para que a gente vá em busca de um benefício para a nossa vida, uma troca, né? Uma troca, porque aqui havia uma troca, aqui havia um comércio dentro do templo. Mas e hoje? E hoje? Nos templos de hoje, como tem sido nos templos de hoje? Muitas vezes, se Jesus entrasse, vamos dizer, fisicamente nos templos, nossos templos no dia de hoje, será que ele também não ficaria ou não estaria irado como aqui ele está? Porque a minha casa, ele disse, será casa de oração, mas vós as transformaste em covil de salteadores, ou seja, o covil de salteador aqui, o que é o covil de salteador? É o lugar onde o ladrão ele se escondia. Esse é o covil, o covil de salteador é o lugar onde o ladrão ia para se esconder. O objetivo do templo é casa de oração. O que é casa de oração? É lugar de comunhão com o Pai.
é o lugar de prestar cultos a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Para isso é o culto, para isso é o templo, tá? E aí ele diz lá no verso 47, diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Tá? Até aqui então. Então você vê aqui, olha, Jesus entra lá em Jerusalém e ele chora. Por quê? Porque ele vê o futuro daquela nação. No ano 70, depois de Cristo, da era cristã, Jerusalém foi destruído, como ele disse aqui, ó, te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jerusalém foi invadida pelo Império Romano. Esse templo aqui foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Calcula-se que 1 milhão de pessoas morreram, sabe? Foi uma coisa terrível, um massacre, Mas por quê? Ele diz aqui, porque não reconheceste, até o verso 44, a oportunidade da tua visitação, ou seja, não reconheceu que quem estava ali era Jesus. E é assim, querido, nós precisamos estar atentos e entender que todos os dias, nesse momento, por exemplo, o Senhor está visitando você aí. O Senhor está nos visitando com a sua palavra, sabe? O Senhor nos visita com a sua palavra, o Senhor nos visita com o seu Espírito, Ele fala ao nosso coração. E se nós rejeitamos, depois não adianta lamentar. Tá? Então muitas vezes a gente vê, por exemplo, a pessoa reclamar, o relacionamento não dá certo, mas você está fazendo certo? Você tem vivido de forma correta, conforme a palavra de Deus? Você tem andado de acordo com a palavra de Deus? Às vezes a pessoa, ela é solteira, como nos dias de hoje, e a moda é ficar, né? Então ficar é você ter intimidade com uma pessoa que você não tem aliança. Aliança é casamento mesmo. Papel assinado, civil e religioso. Mas ela tem, não, é ficar, tá? É ficar. Então quer dizer, como que você quer? Como que você quer que o errado dê certo? E aí muitas vezes a gente diz, por que Deus? É porque você não está reconhecendo a oportunidade da tua visitação como Jerusalém, como o povo de Jerusalém. O Senhor nos está visitando todo momento. Então eu preciso abandonar a corrupção, eu preciso abandonar a prostituição, o adultério, o engano, a mentira. Eu preciso abandonar o vício. Puxa, eu sou uma pessoa, eu tenho um vazio tão grande dentro de mim, eu me sinto tão mal, tão triste. É porque você não se entregou a Deus. Então se entrega a Ele. Reconheça, Ele está visitando você através dessa mensagem. Se volte para... mas é difícil. Não, não é difícil. Difícil é viver longe de Deus. Difícil é viver a vida do pecado. Isso é difícil. Difícil é isso. Porque você não tem a presença de Deus. Isso é que é difícil. Então, querido, eu quero deixar essa mensagem para o seu coração. Se conserta. Mude. Aí faz tudo errado. Tudo. Anda nos seus caminhos. Não faz a vontade de Deus. Mas chega o domingo, tá lá na igreja. Às vezes até dá o dízimo. Dá uma oferta. Faz uma obra de caridade.
Isso é transformar o templo em um covil de salteadores também. Isso também é. Porque o covil de salteadores, eu volto a repetir, é o lugar onde o ladrão usava para se esconder. Então a gente muitas vezes quer se esconder de trás da religiosidade. Eu sei, eu vivia assim. Então eu ia na igreja, quando muito jovem, né, eu ia na igreja e eu dizia, agora, acabou lá, né, acabou a missa lá, agora eu posso fazer o que eu quiser. Por quê? Porque eu cumpri com o meu dever. Né? Mas eu não tinha esse entendimento que hoje eu tenho. Então nós precisamos ter esse entendimento. A casa de Deus não é um lugar para a gente se esconder, para a gente não é isso. Ali é para se consertar, é para se arrepender, é para louvar, é para buscar a Deus. Tá bom? Então, querido, eu quero deixar essa mensagem para você. Bom, nós vamos fazer a nossa oração agora. Prepare aí o seu copo com água. No nome de Jesus, eu já tenho aqui o meu preparado. Vamos falar com Deus. Pai querido e amado, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome. Pai, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, limpa, lava-nos, purifica o nosso coração, a nossa mente, perdoa-nos. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos teus filhos que estão acompanhando esta mensagem hoje. Eu peço, Senhor, peço agora por cada um dos teus filhos. Peço para que o Senhor cure. Peço para que o Senhor liberte e salve. Peço para que aquele que ainda não te conheceu possa te conhecer. Consagra este copo com água, Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso fim de semana. O Senhor abençoe esse dia de hoje. Que o Senhor abençoe também cada pai que está acompanhando essa mensagem. Eu oro pela vida dos meus pais, eu oro para que o Senhor os abençoe, os guarde, dê saúde a eles e livre de todo mal. Mas eu oro por cada pai que está acompanhando esta oração aqui agora. Em nome de Jesus, fortalece o coração deles, fortalece, dá forças, dá saúde e os guarda e livra de todo mal, e cada um deles possa cumprir o que o Senhor designou para a vida deles. Eu te agradeço pela vida, te agradeço pelo Senhor ser o meu Pai, o nosso Pai querido e amado. Louvado seja o Senhor. Amém e amém. Beba da água. Graças a Deus. Olha, que Deus abençoe a sua sexta-feira e que Deus nos dê uns fins de semana grandemente abençoados. Segunda-feira nós voltamos aqui com mais uma mensagem para você. Um abraço, que Deus abençoe.